E aí, meu chapa, como você tá, hein? Tá tudo bem por aí? Eu sou o Gabi Show e hoje vou estar no Seriadamente pra gente poder comentar como seria se o Oogway não tivesse partido no Kung Fu Panda, certo? Isso por dois motivos, olha só. Há 2 vídeos atrás eu perguntei o que vocês achariam sobre eu fazer um vídeo de Kung Fu Panda e, sinceramente, eu não achei que ia dar em nada. Então eu nem tinha me dado ao trabalho de ir lá roteirizar, só falei por falar mesmo. E é por causa dessa genialidade minha que lá fui eu correr atrás de assistir Kung Fu Panda pra poder gravar pra vocês, porque eu amo essa audiência e esse trabalho ingrato não me pagar. Enfim, eu tava naquelas, assistindo o filme com a minha moça, comendo uma pipoquinha, tomando um suco de peixe, só coisa boa, sendo que durante o filme todo eu fiquei, tá, sobre o que eu vou falar nesse filme? Porque eu não tenho ideia e a cada hora que eu surgia com o tema eu pensava, pode ser isso. Mas de verdade eu não tava curtindo, até passar na minha tela uma cena específica. Uma cena que eu não lembrava como era, e aí que entra o segundo motivo. Eu achei, moleque, a cena perfeita de Kung Fu Panda. A cena do Oogway orientando o Shifu, porque quando essa cena acabou, eu soube na hora. Tá, esquece todas as outras ideias e vamos falar disso, porque isso aqui é muito bom. Enfim, vamos continuar. Então, como seria se você não tivesse ido embora, Hugo? Seria como se o destino quisesse que tivesse sido. Pareceu eu, né? Nossa, eu sou o melhor imitador do mundo. Enfim, foi pensando nisso que eu fiz uma lista das 3 coisas mais importantes que aconteceriam se o Oogway não tivesse partido em Kung Fu Panda. Bom, e pra começar a nossa listinha aqui, eu quero dizer que tudo isso aqui é a minha opinião, até porque elas não aconteceram, porque ele morreu, realmente morreu. Então, já que ele não tá mais vivo, a gente vai falar o que eu acho que teria acontecido se ele tivesse ficado vivo, dando argumentos sólidos, porque eu sei que a minha opinião é a realidade. Então vamos lá. Primeiramente, o Shifu não teria aprendido a treinar o panda, então a decisão lógica dele seria acreditar nos 5 para combater o Tai Lung. O Shifu passaria dias reforçando o treinamento deles, mas no fim desse processo ele estaria desesperançoso, já que ele teve pouco tempo para treinar eles bem o suficiente para o Tai Lung. O que seria verdade, como a gente bem viu, né? Eles levaram um pau do Tai Lung. Fechou? Então, não podendo mandar os 5 para levar um pau do Tai Lung, ele tomaria a decisão de acabar sozinho com o monstro que ele criou, porque ele enxergaria nele a obrigação de se redimir de seus erros. Mas o remorso de bater no quase filho dele faria ele perder essa luta, como a gente também viu em Kung Fu Panda, o que nos levaria ao nosso segundo tópico mais importante. O que aconteceria na história do filme? Por conta disso, o Po nunca ia ter recebido o pergaminho do Dragão Guerreiro. Ele teria deixado a vila junto com os outros moradores e ele desacreditaria do Kung Fu. Ele ouviria o que todo mundo insistia e acabaria cedendo, percebendo que todo mundo devia estar certo. Realmente foi uma baita coincidência, porque ele caiu na frente do cara que escolheu ele para ser o Dragão Guerreiro por causa de um fogo de artifício, certo? Por causa disso, o Po não só não se tornaria o verdadeiro Dragão Guerreiro, mas a China ia ficar mais uma vez desprotegida dos vilões do futuro, tanto o Lord Shen quanto o Kai no filme 2003, já que a gente vê o próprio Panda resolvendo esses problemas também. Isso aqui é muito importante, inclusive, pra gente falar da cena perfeita na frente. Deixa eu então segura aqui. Vamos lá. Levando a gente ao nosso terceiro tópico. O próprio Oogway com certeza derrotaria o Tai Lung de novo, o que ele provavelmente ia conseguir, já que ele já tinha feito isso antes sem nenhum esforço. Então, se ele mesmo ia conseguir resolver o problema sozinho, por que ele tomou essa decisão? E agora que eu já tenho a sua atenção, agora fica tão bom que eu vou poder falar da cena perfeita de Kung Fu, já que existe um motivo bem claro que ele mesmo cita no filme para ter partido, que não é só para ter o filme do Kung Fu Panda, certo? Olha só, vou tocar aqui para você. Panda só cumprirá o destino dele e você o seu quando você se desprender da ilusão de controle. Viu? Não? Então relaxa que eu vou te explicar. Esse é o tema do Oogway. É a mensagem do filme, que se você assistiu meu vídeo sobre a Pixar, você sabe muito bem do que eu tô falando. Inclusive tá aqui no card. Acabando isso, volta aqui e toca, fechou? O Oogway acredita em 2 coisas. Uma é que não se pode controlar as coisas à sua vontade. Então o melhor é simplesmente fazer a sua parte para deixar elas fluírem do melhor jeito possível. Então, por mais que ele pudesse derrotar o Tai Lung, ele sabia que no fim das contas esse não era o destino dele, mas sim o do Po. E 2, eventualmente, a hora dele ia chegar. E se ele não pudesse deixar um sucessor à altura dele, quem sofreria com isso seria o vilarejo. Por isso que quando chega uma oportunidade, ele não nega ela e deixa o Panda cumprir o destino dele, transformando o Shifu no professor perfeito para ele. Mas não é só por isso que essa cena é impecável. E agora que eu já tenho a sua atenção e a sua curiosidade, deixa eu te mostrar por que sem a menor dúvida, essa é a cena perfeita da trilogia do Kung Fu Panda. Só que olha só, calma, você tá curtindo o vídeo até aqui, então se inscreve, porque eu tô
postando vídeo quase todo dia agora, certo? Com um desses aqui bem feitão por semana. Eu não quero que você perca nada, fechou? Então eu vou voltar. E como que a gente define uma cena perfeita? Por duas coisas: o quão marcante ela é e principalmente o quão emocionante ela é. Pra ser sincero, na realidade essas duas coisas se juntam em uma só. Porque pra uma cena ser marcante, ela tem que criar emoções muito fortes. Mas tá, então me fala uma coisa, por que se eu te der uma descrição de um filme assim, um cara passa por perseguições e trocas de tiro pra proteger o mundo? Dentro da sua cabeça, você não vai ter certeza nenhuma do filme que eu tô falando. Muito simples, a maioria dos filmes bons de ação conseguem sim criar emoções de empolgação e ansiedade muito fortes em você, sem ser realmente memoráveis. Só que o que importa não é só a intensidade da emoção, mas como as cenas perfeitas acham jeitos naturais de transformar emoções muito fortes em outras emoções tão fortes quanto. E é por isso que você curte tanto isso aí, ó, tá vendo? Olha ali. É um mix das emoções. Tantas sensações misturadas em um período tão curto de tempo são tão difíceis de serem criadas que quando elas acontecem desse jeito, é difícil de esquecer da existência dela. E mesmo se te dar uma descrição genérica dessa cena, você ainda assim vai ter certeza de que um mentor de Kung Fu conta pro seu amigo que ele precisa parar de achar que controla o seu destino e acreditar tanto em si quanto no seu aluno antes de partir. Se refere a Kung Fu Panda. E se você bem se lembra, essa cena começa exatamente com o Shifu dando a notícia de que o Tai Lung escapou da prisão. E é aí que começa a perfeição dessa cena, mano. São só em 3 minutos e 4 segundos que a gente passa de insegurança para ansiedade. Tem um alívio cômico, fica intrigado, tem o conceito do filme apresentado para você, fica confortado, esperançoso e sem perder essa esperança, termina a cena com luto e vazio. E é por isso que tanto eu como você somos apegados a essa cena. Depois de assistir ela, a gente entende como não poderia ter acontecido de outra forma. E é uma pena que as coisas têm que ser assim, mas é por isso que você respeita o sacrifício dele e vê o aceitar do próprio destino na prática. Uma parada quase tão semelhante quanto a jornada do herói que a gente destrinchou também no vídeo de Amor e Monstros. Olha só, se você quiser saber mais, de novo o card tá aí pra você. Sendo assim, é muito legal você alucinar, parar e pensar, puta, como que seria se o Hugo tivesse ficado vivo, sabe? Não seria uma história completamente diferente, uma história muito mais fácil, mas é legal ver como não poderia ter acontecido de um jeito diferente. É legal você ver como aceitar o destino, mostrar o tema do filme acontecendo na prática, reforçar isso, cria momentos tão grandes, tão lindos pra gente. É por isso que agora eu, depois de crescido, reassistindo Kung Fu Panda, toda vez que alguém mencionar alguma parada dessa, eu vou voltar e vou lembrar dessa cena, porque essa cena é marcante. Ela gera esse mix de emoções, ela faz dentro de você várias coisas aflorarem e te marcarem de um jeito específico por causa da beleza dela, da poeticidade dela, por causa da coerência entre o que o filme quer passar e como a cena conduz essas emoções tão bem. Não esquece de deixar o seu like, fazer parte aqui do canal se você ainda não se inscreveu para não perder nada, hein? Valeu, eu te vejo semana que vem falando sobre por que transporta o áudio do Transform.